paz a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre mais uma carta. Gostaria de compartilhar o que Deus colocou no meu coração, que é essa questão. Nós temos santificado coisas e coisificado pessoas. É uma questão que existe desde o surgimento da humanidade, né? Aqui, por exemplo, na palavra do Senhor, que está em Ezequiel 22, 29, a palavra do Senhor que diz assim: ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Aqui nessa passagem em Ezequiel, o povo de Israel, depois de ter sido liberto das terras do Egito, depois de terem conquistado o território, a terra prometida, eles começaram a se envolver com as outras civilizações ali da época, os outros povos, também com a ganância dos outros povos, a cultura dos outros povos, e começaram a deixar as doutrinas que Deus deixou para Moisés, os mandamentos, os regimentos, as leis, e o povo endureceu o coração, maltratando pessoas, tratando pessoas como coisas mesmo, tratando pessoas como objeto, tratando as pessoas com discriminação, oprimindo os pobres, tirando do pobre o que o pobre já não tinha, alguns criando riquezas de forma desproporcional. Isso naquela época, né? Mas em toda passagem da Bíblia a gente vai observar exemplos como esses, né? Como que as pessoas, elas não seguem o mandamento da lei de Deus, que é amar o próximo como a nós mesmos. E, infelizmente, essas coisas acontecem. Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que nos dias de hoje nós temos esse mesmo problema? Eu acredito que sim. Se a gente pensar, por exemplo, que pessoas brigam no trânsito por causa de um fechar o outro, por causa de uma distração, por causa de um acidente, às vezes por causa de um arranhão. Por causa de um arranhão, a pessoa se enfurece tanto, briga no trânsito, cria um problema maior ainda. Às vezes arruma confusão com uma pessoa que está fora de si. Outro dia eu vi um caso na TV de duas pessoas que brigaram e a outra pessoa estava armada e acabou matando porque, ele me ofendeu. Eu perdi a cabeça na hora, ele me ofendeu e a pessoa bem tranquila assim, falando, né? Por conta de um acidente que eles tiveram, né? E como que o ser humano tem coisificado mesmo, né? Essa palavra é até estranha, né? Coisificado, mas é como o ser humano tem transformado as pessoas em coisas e colocado coisas no altar, né? Então, o meu carro é mais importante, o meu objeto é mais importante. Como que o ser humano endurece o coração, esquece de olhar para o outro ser humano, né? Então, outros casos também, como time de futebol, né? Time de futebol é um exemplo prático de como a gente coloca coisas no lugar de pessoas, né? Então, por conta de um time de futebol, pessoas brigam por causa de uma cor, de uma camisa, de uma bandeira, se matam, marcam brigas aí fora por conta de um time. Os jogadores estão lá na deles, estão fazendo o trabalho deles, é um trabalho para eles de fato,
e tá certo, não há problema nenhum nisso. O problema é quando as pessoas começam a brigar entre elas, brigando com uma pessoa que você nem conhece, que nem fez nada pra você, só por causa de uma camisa, de um time. Quanto que as pessoas têm endurecido o coração, né? Transformado coisas em santo, né? Meu time é minha paixão, meu time tá acima de tudo, meu carro tá acima de tudo, minha casa tá acima de tudo. E esquecem de olhar para as pessoas, né? Eu penso que Deus deixou seus mandamentos, não foi à toa, né? Não é à toa que Deus colocou para Moisés, né? Que um dos seus mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu fico pensando, né? Por que que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos? Porque nós não somos seres independentes, nós não somos seres que não dependem de Deus, nós não somos seres que não dependem das outras pessoas, nós dependemos um do outro. Imagina vocês, se não houvesse os médicos, por exemplo, Deus capacita pessoas para cuidar de pessoas, né? Se não houvessem os médicos, o que seria de nós sem os médicos? Se não houvesse as pessoas que trabalham com alimento, né? Que fornecem, que vendem, que implantam. Se não houvesse essas pessoas, o que seria de nós? Se não houvesse o mercado, se não houvesse as pessoas que trabalham lá no mercado, porque o mercado é uma coisa, né? Para a gente ir até lá e buscar os nossos alimentos. Imagine se não houvesse as escolas, os professores, né? Se não houvesse os professores, como que nós iríamos aprender? Então é uma ilusão, né? O ser humano, ele se ilude com as coisas, coloca as coisas no lugar de Deus, coloca as coisas no lugar das pessoas. E nós temos sim, todos nós, né, em algum momento a gente coloca as coisas no lugar das pessoas, a gente enaltece as coisas e transforma as pessoas em coisas, né? Até na fala, né? Até na nossa fala, né? Esse aí é uma coisa, esse, pelo amor de Deus. Até com os filhos, né? Meu filho é uma coisa, né? Meu filho só dá trabalho e é assim, os filhos dão trabalho, né? Que bom que eles dão trabalho porque eles estão vivos, né? E isso é tão importante, né? A lei de Deus, ela é tão importante de amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós dependemos um do outro. E Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele reforçou isso. Jesus reforçou essa lei esse mandamento da lei de Deus. E ele colocou uma lei mais difícil ainda, né? Quando Jesus esteve na Terra, ele deixou: eis que vos dou um novo mandamento. Amai ao próximo como eu vos amei. Difícil, né? Imagina o que foi o amor de Deus, o que é o amor de Deus, o que foi o amor de Jesus e o que é o amor de Jesus, que morreu na cruz por todos nós. Dá para imaginar que amor é esse? Não dá para imaginar que amor é esse. É um amor muito grande, né? Morrer por pessoas que ele nem conhecia, né? Se a gente comparar um amor de mãe, que a mãe daria a vida pelo seu filho, mas pelo seu filho, né? Uma mãe não daria a vida por uma pessoa que ela não conhece, mas por um filho sim. Mas Jesus foi além, né? Jesus foi além, ele deu a vida por todos nós. Somos salvos hoje, livres do pecado, porque Jesus pagou na cruz os nossos pecados. E a nossa obrigação agora é seguir os seus mandamentos, né? Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, receber, né? Porque quem aceita é Jesus, e Jesus nos aceita, Deus nos aceita. A nossa responsabilidade é receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, amar as pessoas, amar até o inimigo, né? Jesus fala isso também. Quem quer herdar o reino dos céus tem que amar até os seus inimigos.
Se tá difícil amar o amigo, amar o irmão, amar o filho, né? Imagina amar o inimigo. Não é fácil, né? Pensa aí sobre isso. E por que que Jesus, né, colocou esse mandamento e amar ao próximo como eu vos amei? Por essa importância mesmo, por essa importância que nós não somos seres independentes. Nós não somos seres que, eu boto no peito e eu me viro sozinho, eu sou mais eu. Mas às vezes a gente age assim, né? A gente age como se a gente fosse eterno, a gente age como se a gente fosse único, como se fosse melhor que as outras pessoas, melhor do que aquele que tem menos, melhor do que aquele que tem mais. Nossa arrogância, né? Vendo os nossos olhos. Nossa arrogância de achar que a gente não precisa de ninguém vendo os nossos olhos. Então, meu amado, reflita nessas palavras, reflita na sua vida se você não tem santificado aí as suas coisas, seu carro, sua casa, seus pertences, sua caixa de ferramenta, e não tem brigado com as pessoas, não tem transformado as pessoas em coisas, quando na verdade deveria ser ao contrário, né? As coisas estão aí para nos servir. O carro, por exemplo. Seu carro pode ser o carro do ano, o carro, um dos carros mais caros do que o seu vizinho, do que o seu colega, do que o seu irmão, seu pai, sua mãe. Mas é só uma coisa, é só um objeto. Ele está ali para te servir e não ao contrário, né? E você serve o objeto, enaltece o objeto, coloca o objeto no altar, briga com pessoas por causa do objeto, entra em dívida, entra em financiamento, gasta o que não tem, perde a paz, perde o sono, briga com a família, porque queria tanto uma coisa e fez de tudo para conseguir essa coisa e tá pagando um preço alto por causa de uma coisa. Tenha consciência disso, né? De que as coisas existem para nos servir. Deus deu a capacidade ao homem de ser diferente dos animais, de ter inteligência, de criar coisas, de desenvolver tecnologias hoje em dia, né? Comparando aqui com a época de Ezequiel, né? Olha essa palavra, né? Muita discriminação. Tinha pouca tecnologia, hoje tem muita tecnologia, hoje tem muitos recursos, mas o povo continua oprimindo pessoas, menosprezando o que não tem, tirando um pouco dos que não tem, tirando de pessoas que têm também. E a gente mesmo, né, perdendo nosso sono, perdendo nossa paz por causa de coisas. Por quê? Porque nós temos colocado as coisas no lugar de Deus. Reflita sobre isso. O que que você pode fazer hoje para inverter essa questão aí, né? Vamos inverter essas questões, essa questão, né? Que a gente coloque as coisas no seu devido lugar, no lugar de coisas, que a gente ame as pessoas, tratem as pessoas como pessoas, que a gente ame até o nosso inimigo. Você não precisa caminhar com as pessoas que você tem desavença, mas também não precisa guardar mágoa delas. Libera perdão, libera o perdão porque vai fazer bem para você. A mágoa não é algo bom, né? A mágoa faz a gente sofrer, né? Então, se livre disso. Então, que a gente aprenda a colocar as coisas no seu devido lugar, no lugar de coisas, no lugar de objetos. Que a gente aprenda a amar o próximo como Jesus nos amou. E que a gente santifique, coloque no altar, coloque numa posição elevada das nossas vidas a Deus. Quem tem que ser santificado todos os dias na nossa vida, nas nossas vidas é Deus, que nos criou, que nos deu a oportunidade de estar nesta terra, que te deu mais um dia como o dia de hoje,
para que você glorifique a Deus, para que você enalteça a Deus, para que você ame as pessoas e trate as coisas como coisas, não como os santos da sua vida. Amém? Fiquem com essa palavra, reflitam, pensem, compartilhem, permitam que outras pessoas sejam tocadas por esse pensamento e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.